E por fim, meu irmão e minha irmã, a saúde da igreja com a esperança do Espírito Santo. Porque é Ele que guarda a igreja, guarda os salvos para o tão glorioso dia, o dia da redenção. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Ninguém, nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem o mundo, nem Satanás, nada, porque nós somos selados com o poder do Espírito Santo de Deus. Ele habita, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a igreja de Deus, meus amados. Onde quer que você esteja, seja despertado nesta noite, confesse ao Senhor suas mazelas, seus maus caminhos e se submeta ao Espírito Santo de Deus. O texto de hoje da pregação se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vou estar lendo na palavra de Deus. O nosso assunto é examinando a saúde da igreja na pandemia. Examinai tudo e retende o bem. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor que esta palavra seja compartilhada e venha abençoar assim a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então na palavra de Deus encontramos em Tessalonicenses Paulo dizendo para esses irmãos: examinai tudo e retende o bem. Vamos fazer nesta noite um exame minucioso, um exame também cuidadoso da igreja de Jesus Cristo. Não é a nossa própria perspectiva, o que pensamos sobre a igreja, mas o que a palavra diz sobre ela. Então eu escolhi a igreja de Tessalônica, onde os primeiros seguidores do Evangelho enfrentaram duras perseguições. E mesmo diante de lutas e obstáculos, eles venceram em nome do Senhor. A igreja de Tessalônica, irmãos, tinha uma mistura de gregos, judeus, e esses irmãos sofreram dura perseguição. Quando Paulo escreve para eles, ele está um pouco preocupado, pensando assim que eles estariam em grande aflição, ou até mesmo tenha caído no desânimo. Então Paulo mostra para esses irmãos que eles já haviam se afastado dos ídolos daquela cidade e até mesmo de toda aquela idolatria. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, e paz tenhais de Deus, no nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um exame também cuidadoso. Por quê? Devemos ter cuidado quando nós falamos da igreja de Deus, porque ela é a igreja do Deus vivo. Viver a vida cristã naqueles dias não era nada fácil. Aquela cidade, ela tinha grandes perseguições. Paulo sofreu duras represálias, mas a presença da igreja ali representava uma luz no fundo do túnel. A presença da igreja ali representava a esperança para os perdidos. Muitos foram martirizados, muitos foram mortos, outros sobreviveram, mas acima de tudo o que fez a diferença foi a conversão a Deus, foi o conhecimento de Deus, e assim esses irmãos viveram para a glória de Deus. Temos que ser cuidadosos, porque a igreja de Deus passa por um momento difícil, porque estamos enfrentando tal dificuldade. Seja a enfermidade, seja o vírus, mas eu acredito que a maior dificuldade de hoje, que nós queremos diagnosticar, é a frieza, é a apatia daqueles que professam o nome de Jesus. Também faremos um exame curioso, aquele que está curioso, pronto a receber alguma informação privilegiada da igreja. Sim, você vai receber. E para
fazermos qualquer exame, a Bíblia nos apresenta que devemos examinar a nós mesmos em primeiro lugar. Você já foi em uma consulta em que o seu médico faz várias perguntas? Sim, para consultarmos ou para sabermos o que está acontecendo, temos que fazer perguntas. E a pergunta é: como está a saúde da igreja nestes dias? Que tipo de igreja queremos ser diante das aflições? Ou a pergunta mais importante dentre estas é: você faz parte da igreja como um congregado ou você é apenas um agregado nas reuniões locais do templo? O congregado é aquele que participa, está unido com a congregação. O agregado é aquele que pula de igreja em igreja e está ali à busca e à procura da que é mais interessante e mais prazerosa para ele. Então, que nesta noite você seja um congregado, compromissado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também esse exame que queremos fazer, à luz das Escrituras, tem que ser zeloso. Temos que ter zelo, porque Paulo mesmo disse: a igreja aos Tessalonicenses em Deus e no Senhor Jesus Cristo, comprada pelo seu precioso sangue. Então, meus amados, que tipo de igreja queremos ser reconhecidos? Somos congregados? Somos unidos em Cristo? Ou somos apenas agregados? Ou mais um? Ou amanhã ou depois vou para outra igreja? O exame zeloso, porque certo estamos que a igreja deve depender de Jesus Cristo, diretamente dele, pois a palavra aos Tessalonicenses nos revela uma igreja que reunia com o mesmo propósito. O propósito dela era a pregação do evangelho, a comunhão, a oração, a contribuição, porque eles acreditavam que estavam unidos em Deus por Jesus Cristo, conforme o versículo 1 nos revelou. A igreja do Deus Pai, em Deus, unida no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos perguntar mais uma vez: quais áreas da igreja que nós vamos examinar biblicamente? O primeiro exame que queremos fazer é acerca da saúde espiritual da igreja. Paulo diz para nós no capítulo 5, orai sem cessar. Queremos examinar na área da oração. Como está a igreja? A aflição aumentou? Será que a intensidade de oração também aumentou juntamente? Esses irmãos levaram a sério a oração. Verifique aí comigo o versículo, no capítulo 1, versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, na área da oração. Você pode criar qualquer meios para vencer as lutas da vida, mas a vitória completa vem com a total dependência de Deus. A fé da igreja. Paulo diz no versículo 3, lembrando sem cessar da obra da vossa fé. No capítulo 5, ele dá um resumo de tudo aquilo que ele explicou nos outros capítulos. Então, pude ali examinar a saúde espiritual desta igreja. E Paulo conduz eles dizendo: orai sem cessar. Orai, clamai ao Senhor sem cessar. Paulo exorta esta igreja a imitar a fé das igrejas primitivas. Ou seja, oração envolve total dependência de Deus. Envolve a paciência da igreja. Envolve, conforme esses irmãos em Tessalônica, em todos os lugares, a fé deles foi visível, foi evidente. O versículo 14 do capítulo 1, Paulo diz: porque vos soou também a palavra do Senhor, não somente para Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares. Porque, irmãos, vocês foram imitadores das igrejas de Deus. Assim deve ser a saúde espiritual da igreja de Jesus Cristo. Então, meu amado, vamos examinando primeiro a saúde espiritual da igreja. Então não podemos deixar de perguntar. Você vai receber muitas perguntas
porque certamente só vamos descobrir algo se fizermos perguntas. E a próxima pergunta é: como está a saúde espiritual da igreja com relação à oração? Responde no seu coração, na sua vida. Examine o seu próprio coração, enxergue onde está o erro. Verifique o versículo aí, ouça que diz em 1 Tessalonicenses, Paulo diz: e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Agora note bem essa última parte: para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que palavra abençoadora. Porque Paulo está dizendo: vocês antes serviam os ídolos, ofereciam orações que eram incapazes de chegar até Deus, ofereciam sacrifícios aos ídolos, dos quais não agradavam a Deus. Agora vocês conhecem o Deus vivo e verdadeiro. E é assim que você vai reconhecer, viver uma nova vida em oração. Como está a minha saúde espiritual relacionado à vida de oração, à dedicação? Você já ouviu isso várias vezes, mas você está crescendo cada vez mais na comunhão com Deus? Irmãos, a saúde espiritual da igreja não somente é importante à vida de oração da igreja, mas também na área de evangelização. Verifique o versículo que Paulo disse: para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. No capítulo 2, versículo 2. A missão da igreja. Onde está o coração da igreja? Se o coração não está em missões, não está em levar o evangelho de Cristo, se não é esta a prioridade da igreja, certamente sua saúde espiritual está com alguma deficiência. Então a missão que Paulo está revelando para esses irmãos é a missão local, é a missão regional, é a missão mundial para todo o mundo. Esses irmãos levaram a sério o que é pregar o evangelho. A igreja que não evangeliza sofrerá muitas consequências, porque está desobedecendo a ordem do Senhor. Temos pessoas que amamos, e Paulo está dizendo aqui para nós que seria injusto, incompetência de nossa parte, não compartilhar estas bênçãos. Assim, vos sendo tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as próprias almas, porque éreis muito queridos. Para que a igreja tenha uma vida saudável na área de evangelização, a igreja precisa da total rendição a Deus, o amor a Deus, o amor aos pecadores. Foi isso que Paulo disse. Nós falamos o evangelho com grande combate, porque vocês eram muito queridos, porque Deus amou vocês primeiro e nos ensinou a amá-los, independente da condição que você se encontra. Quando envolve o nome do evangelho, envolve combate, a batalha, porque o diabo e seus anjos caídos se levantam querendo destruir a pregação do evangelho. Mas, examinando a saúde da igreja nos nossos dias, a maneira que a igreja trata a oração e a evangelização revela para nós o seu real estado de saúde espiritual. Veja o que Paulo disse para nós, repetindo a frase: a vossa fé para com Deus se espalhou. Foi notória, foi evidente, foi visível que a vossa fé era algo diferente. Ele nos chama a negar a nós mesmos, entrar no campo da evangelização. A segunda parte, a segunda área que vamos examinar na vida da igreja é a saúde emocional da igreja. Isso é muito importante, porque Paulo diz para esses irmãos: regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria verdadeira. Ele diz para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade. No capítulo 3, versículo 13 diz isso, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Exige uma total comunhão. Por isso Paulo disse: os irmãos estão com o coração confortado e também consolado.
Por quê? Paulo se envolveu emocionalmente com eles. Paulo pensou que ele chegaria nesta igreja e a encontraria despedaçada, destruída por conta da perseguição. Então ele envia Timóteo para que Timóteo verifique, examine se realmente a igreja está bem ou não. E nesta noite, irmãos, possamos aprender. Regozijai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Como está a saúde da igreja, a saúde emocional durante esses dias? Será que é a pandemia que nos afeta? Eu acredito que não. Eu acredito que precisamos voltar para a palavra de Deus, os princípios bíblicos que nos mostram o que é alegria verdadeira, que é um coração verdadeiramente confortado, porque ele diz, para vos confortar, vos exortar acerca da vossa fé em Cristo. Quando envolve a saúde emocional, não tem como nós não falarmos sobre o amor. O amor desta igreja estava centralizado em Cristo Jesus. E Paulo disse, o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Ele diz, exortamo-vos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Não vou mais detalhar acerca do amor, Paulo está dizendo. Vocês já sabem o que isso significa. É evidente, é visível tudo isso. Continue assim. E a minha oração e o meu incentivo para vocês é que aumente cada vez mais. Então essa palavra me chamou a atenção. Aumenteis cada vez mais. Por que está diminuindo? Se a Bíblia está dizendo para aumentar. Mas está diminuindo, tem algo errado. Perdeu a visão correta da palavra de Deus. Para manter a saúde emocional da igreja, temos que amar com harmonia, com renúncia, com amizade, com entrega para a glória de Deus, dentre outras atitudes que são de grande importância. Você tem amado como Cristo amou? Você tem buscado a harmonia de Cristo, a renúncia, a amizade verdadeira, a entrega? A igreja precisa estar separada da imundícia deste mundo. Já no capítulo 4, Paulo vai dizer, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Note comigo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Lembro no início que eu mencionei para os irmãos que a cidade era corrompida moralmente e espiritualmente. Uma corrupção moral e religiosa ali permeava naquela cidade. Por isso Paulo está dizendo para eles, agora a igreja de Cristo é diferente. Ela é separada da imundícia deste mundo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Note bem que é uma igreja emocionalmente saudável, precisa ser santificada, separada da imundícia do mundo, consagrada ao Senhor, soberana nas suas decisões. A pergunta de novo, vamos perguntar. Agora você, como membro da sua igreja, você está disposto ou disposta a buscar uma mudança para a glória de Deus? Porque não adianta você apontar o Pedro, o fulano, o João. Não, você precisa enxergar a si mesmo, como nós falamos na última pregação. A esperança dessa igreja, fé, esperança, amor, separação. Uma igreja saudável emocionalmente precisa viver com a firmeza de Cristo. Paulo está dizendo que Deus tirará a igreja deste mundo, livrando-a da ira futura, conforme o versículo no capítulo 4 vai nos apontar, para que a igreja não sofra a terrível ira futura. Então, neste exame, irmãos, não podemos diminuir ou pensar que a igreja é um lugar simples, uma reunião de pessoas que não tem o que fazer mais. Não. Lembra lá da palavra do capítulo 1, versículo 1, que ele diz, a igreja do Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. É um organismo vivo, santo, separado, soberana, que foi resgatada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Lembre dessas palavras, quando ele disse até para Pedro que as portas do inferno
não vai prevalecer. Você está disposto a ser um membro atuante, assumindo a responsabilidade de congregado e não de agregado? Você costuma agradecer a Deus em oração pela sua igreja? Ou você sempre reclama e fala mal dela? Uma pergunta muito pessoal. Você costuma agradecer a Deus em oração pela sua igreja? Ou sempre reclama e fala mal dela? A sua resposta vai dizer como está a sua saúde espiritual e emocional na igreja de Jesus Cristo. Então, outra consideração também que nós vamos fazer aqui e examinar é a saúde congregacional da igreja. Paulo usou essas palavras: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, no versículo 19 do capítulo 5. Se notarmos bem as palavras de Paulo, Paulo aqui direciona dizendo: a igreja é o corpo, e devemos aprender tudo quanto pudermos acerca deste funcionamento, acerca dos seus dons espirituais, acerca de suas funções eclesiásticas diante da sociedade e do mundo. Porque quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador pessoal, significa que houve uma mudança, houve uma transformação. Então Paulo está dizendo aqui para nós que cada crente não deve apagar as chamas do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais. Os que creram em Cristo receberam seus dons, composto para aquele que possa usá-los para a glória de Deus e para o bom funcionamento da igreja. Reconhecer isto não somente ajuda cada membro, cada indivíduo, mas ajuda também a igreja como um todo. Esses irmãos da Tessalônica, eles receberam estas verdades de Paulo. Então, ter o diagnóstico correto, como eles tiveram, do estado de saúde da igreja, é tão importante quanto aplicar o remédio. É tão importante sabermos como estamos emocionalmente, espiritualmente e de uma forma congregacional. É tão importante quanto aplicar o remédio. Paulo orienta esta igreja a tomar decisões que glorifiquem o Senhor, para que a sua saúde seja equilibrada e sem deficiência, e que nada atrapalhe o cumprimento da igreja na missão pela qual ela foi designada por Deus. A saúde congregacional. Continuamos com as perguntas. Está pronto a responder? Você está consciente do que Deus espera de você como membro de sua igreja? Está consciente? Está certo? Está lúcido? Sabendo da responsabilidade que você assumiu? Rogamo-vos, pois, irmãos. Paulo orienta eles nesta área para que a saúde congregacional seja mantida, dizendo para eles: admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais pacientes para com todos. Você percebe que essa igreja não era perfeita? Não estamos aqui à procura da igreja perfeita, mas estamos aqui desafiando os irmãos a examinar a atitude, a responsabilidade, a postura da igreja diante de circunstâncias difíceis. Estamos aprendendo com esses irmãos. Outro ponto que eu acredito ser muito importante em relação à saúde congregacional foi o que Paulo disse: não apaguem o Espírito. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não endureça seu coração. A igreja sofrerá, permanecerá doente, sem a ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, desde o início, quando Jesus estava pronto para voltar aos céus, os irmãos lembram em João 16, que ele diz que eu vos darei o Consolador. Em Atos ele diz: e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele diz aqui que seria o guia para proteger a igreja
dos ataques que ela receberia ao longo do percurso da história. Essa exortação revela para nós não apagarmos a chama do Espírito Santo em nossos corações, não resistir à vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que atua à medida que nós nos submetemos a ele. Mas, irmãos, apagar o Espírito é não dar ouvidos quando ele fala conosco, quando ele nos orienta, quando ele nos confronta, quando ele nos ensina, então resistimos. Então, nisto as chamas vai se apagando. A igreja só permanecerá firme tendo a ação do Espírito Santo de Deus. O que tudo isso tem a ver com a minha vida? Se você ainda não é um convertido, não é um convertido a Jesus, faça parte desta grande bênção. Se converter ao Evangelho. Se você já é um convertido a Jesus e você engajou-se na comunhão de sua igreja local, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Não resista ao Espírito Santo de Deus, porque tudo que está relacionado à nossa vida vai aplicar-se aí. Ou seja, a nossa motivação e a nossa forma de agir como igreja de Jesus Cristo. Como está a saúde da igreja com relação à atuação do Espírito Santo de Deus? Qual é o perfil da igreja saudável? Nós revelaremos aqui nesta palavra. Não apaguem o Espírito Santo de Deus, porque a igreja saudável, ela viverá com o poder do Espírito Santo de Deus, porque é ele que protege a igreja do laço do diabo. A igreja também saudável será curada de suas feridas com a instrução do Espírito Santo de Deus, porque ele vai nos conduzir em toda a verdade. Também, irmãos, com a disciplina do Espírito Santo de Deus, ele vai corrigir a desobediência da igreja. Sim, a igreja pode ser saudável, irmãos, com a repreensão do Espírito Santo de Deus, porque ele vai confrontar o seu pecado, vai te mostrar a maneira de se arrepender, de pedir perdão, de ser perdoado. Sim, irmãos, continua, porque é o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, que veio com a sabedoria do Espírito Santo. Ele vai nos conceder um coração sábio para a glória de Deus. Com o discernimento do Espírito Santo, a igreja terá aptidão para avaliar com sensatez, com justiça, julgar com equidade, conforme a palavra de Deus diz. Com a glória do Espírito Santo, meus irmãos, ela vai ser conduzida à glória de Deus. Com a paz do Espírito Santo, esta igreja será saudável. Por isso que Paulo diz, não apaguem o Espírito, porque é ele que concede a paz em meio às aflições e conflitos da vida. Sim, meus irmãos, a igreja saudável, com o conforto do Espírito Santo, porque é ele que fortalece nas provações, seja que estejamos lá no vale da sombra da morte, é com esse conforto do Espírito Santo que vamos permanecer firmes, porque ele habita em nós. Com a exortação do Espírito Santo, é ele que está falando ao seu coração, não apaguem o Espírito, regozijai-vos sempre, examinai tudo, porque ele dá um novo ânimo, irmãos, para prosseguir. Irmãos, a igreja saudável é com a santidade do Espírito Santo de Deus. É ele que separa o santo do imundo para a glória de Deus. E por fim, meu irmão e minha irmã, a saúde da igreja, ela só será saudável com a esperança do Espírito Santo. Porque é ele que guarda a igreja, guarda os salvos para o tão glorioso dia, o dia da redenção. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Ninguém, nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem o mundo, nem Satanás, nada, porque nós somos selados com o poder do Espírito Santo de Deus. Ele habita, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta é a igreja de Deus, meus amados. Onde quer que você esteja, seja despertado nesta noite, confesse ao Senhor suas mazelas, seus maus caminhos.
e se submeta ao Espírito Santo de Deus. Para mim, pecador, tem misericórdia de mim, ó Deus, para que eu possa viver para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Lamentemos e choremos. Deixa eu me acalmar, senão o coração não vai aguentar, meus irmãos. Converta o vosso riso em pranto e suplique ao Senhor que te avive nesta noite como membro da igreja gloriosa de Jesus Cristo, como membro da igreja gloriosa. Assim ela permanecerá saudável para a glória de Deus. Assim ela não terá comparações injustas, porque quando comparamos, irmãos, somos injustos, porque a comparação desagrada a Deus. A saúde congregacional, a edificação do corpo de Cristo dependerá da atitude de cada membro. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo que deve iluminar os corações para a glória de Deus. Que a nossa postura seja de encorajar, consolar, fortalecer, ministrar a palavra de Deus, aliviar os corações aflitos, fortalecer os fracos, transformar os pecadores perdidos e que a mensagem seja recebida com o coração aberto para a glória do Senhor. Irmãos, Paulo orienta: examinai tudo, examinai a saúde da igreja. Não é a pandemia que está afetando a igreja, mas é a falta de amor, é a falta de fé, é a falta de oração, é a falta do poder do Espírito Santo de Deus. Aí você me pergunta: o que Cristo espera de sua igreja? E no versículo 20 do capítulo 5, Paulo vai dizer: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Como aplicar este ensino na minha vida? A palavra de Deus vai nos dizer: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Qual tem sido a sua postura? Quer uma igreja saudável? Quer uma igreja espiritualmente saudável? Emocionalmente? Na maneira congregacional de ser igreja? Então não deixe de perguntar para você nesta noite. Você conseguiu, com essas palavras de Paulo, na palavra de Deus, examinar à luz das Escrituras a saúde da igreja? E Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, convém andar e agradar a Deus. Assim andai para que possais progredir cada vez mais. Você conseguiu avaliar a sua vida como membro da igreja de Jesus? Você conseguiu avaliar a saúde espiritual da igreja? Que Deus te ajude e que Deus me ajude também. Irmãos, ao examinarmos de maneira geral esta igreja, percebemos que a semelhança com Cristo fez a diferença na vida deles. A semelhança com Cristo fez mudanças permanentes e profundas em suas vidas. Sim, irmãos, uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, mas é aquela que profere, aquela que procura fazer a vontade do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Imitar a Cristo requer isto: renúncia. Irmãos, precisamos urgentemente zelar pela saúde da igreja, porque isto terá consequências eternas. Qual deve ser a sua atitude? Todo membro da igreja deve examinar-se nesta noite. Todo membro da igreja precisa realizar missões. Todo membro da igreja precisa renunciar ao pecado, levar almas a Cristo, fazer discípulos de Jesus. Sim, irmãos, todo membro da igreja precisa praticar a fé na sua essência, que é a oração. Sim, levar a preciosa semente, fazer discípulos, ajudar os fracos, fortalecer aqueles que estão sem nenhum vigor, ser o exemplo digno da conduta cristã,
É assim que a saúde da igreja permanecerá firme no Senhor Jesus. Levantar os caídos, demonstrar amor, ser um exemplo, praticar a mordomia, cumprir a vontade de Deus. Você está fazendo a sua parte? Qual o teu interesse pela igreja do Deus vivo? A igreja do Deus verdadeiro. Foi essas palavras que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Igreja com verdadeiros adoradores será uma igreja saudável, uma igreja que foge da aparência do mal, igreja firmada na palavra de Deus, igreja que cumpre a vontade de Deus na sua vida. Você tem procurado ser este membro na igreja de Jesus Cristo? No nosso exame hoje, você examinou de todo o seu coração a igreja de Jesus Cristo? E você pensou que o exame era falar mal da igreja. Não, irmãos. Temos que examinar os membros, os congregados. Temos que examinar os nossos corações. É ali onde começa a mudança. Quando o próprio Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Relembre aí, todo membro da igreja, realizar missões, renunciar ao pecado, levar almas a Cristo, fazer discípulos de Jesus, ajudar os fracos, levantar os caídos, demonstrar amor verdadeiro, ser um exemplo, praticar a mordomia, cumprir a vontade de Deus. Você está fazendo a sua parte? Irmãos, eu quero concluir com uma poesia do nosso irmão, o Nilton, o senhor Antônio Lussasso. Ele escreveu uma poesia muito boa que eu achei interessante para compartilhar com os irmãos e que Deus possa abençoar a sua vida. Ele diz assim, abre aspas: Igreja, onde está o teu brilho, ó Igreja de Cristo? Por que está aí, quieta, olhando no alto? Conta-me os teus feitos, lembra? Quando era perseguida, como era a tua força no passado? O que significam para você os nomes de Pedro, João e Tiago? Será que nos dias de Paulo, hoje Paulo se alegraria com o seu progresso? Noiva amada, o que o tempo fez com você? Por que aparenta estar com medo? Não te lembras que as portas do inferno não podem contra ti? Volte, ó querida, volte a ousar. Lembra-te do seu noivo. Ele é a tua força. Ele é a rocha eterna que te sustenta. Lembre-se do seu primeiro amor, o divinal romance com o Senhor. Deixe com que a voz de Cristo fale através de você. És o sal e a luz da terra. Venceste tiranos e sábios no passado. Lembra? Nem Roma com seus guerreiros calou a sua voz. Por que então permites que o século XXI e a pós-modernidade te intimidam? És o remo e o barco que conduz as almas a Cristo. A esperança para este mundo louco. O poder da ressurreição foi confiado a ti. Levanta-te e vai nesta força que o amado já te deu. Senhor Nilton. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai, nós oramos no precioso nome de Jesus. O Senhor sabe, ó Deus, que a Tua palavra, ela fere os nossos corações, porque muitas vezes queremos viver para nós mesmos. Mas o Senhor nos deu uma visão clara e profunda da Igreja de Cristo, da saúde espiritual da Igreja, da saúde emocional da Igreja e da saúde congregacional. Mas o exame mais profundo e minucioso quem pode fazer nesta noite é o Teu Espírito Santo. E a Ele que nós entregamos a Tua Igreja, os Teus servos que trabalham na Igreja, seja o pastor, seja os líderes e outros, meu Pai, as igrejas, nossos amados irmãos e co-irmãs em Cristo,
estão pregando o Evangelho no mundo. Abençoe os nossos irmãos em Cristo. Ó Pai, há muitos que estão perdendo seus familiares. Certamente a dor é muito profunda, a perca, mas que Teu Espírito Santo conforte os corações. E não percamos o ânimo. Ó Deus, que regozijemos sempre, como a Tua palavra termina a carta dizendo que o Senhor nos santifique o nosso espírito, alma e corpo. Que assim seja, meu Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Aviva-nos, ó Deus, porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isto para a glória do Teu nome. Ajude esta igreja, as igrejas, meu Pai, a se levantarem neste mundo de trevas e proclamar a glória do Senhor Jesus. Nos abençoe nesta semana, tantas circunstâncias que podem cruzar os nossos caminhos, mas acima de tudo confiamos em Ti e nos entregamos a Ti, porque assim sendo o Senhor fará a Tua perfeita vontade, meu Pai. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Em nome do Senhor Jesus. Amém.